E aí, Davano, vamos lá para a nossa segunda aula desta semana de matemática. Pessoal, na aula de hoje estarei fazendo com vocês a correção da página 92, tá bom? Que foi a continuação da atividade lá da página 91. Lembrando que vocês têm que fazer o relatório da página 90, lá do RA, e o portal vai até o dia 27/6, tá bom? Então vamos lá. Na quarta questão, na página 92, ele tem a expressão 2mx ao quadrado menos 2my ao quadrado. Aí o que ele quer? Ele quer na forma fatorada. Então você observa que nós temos ali alguns termos que estão em evidência. Quem é que está em evidência? É o 2m. Por que, Glauco, que é o 2m? Porque o 2m está se repetindo tanto no x ao quadrado quanto no y ao quadrado. Então, coloco 2m, parênteses. Aí vou dividir, ó. 2mx ao quadrado dividido para 2m, fica só x ao quadrado, menos 2my ao quadrado dividido para 2m, y ao quadrado. Pronto, esta é a forma fatorada. No item B, ele me diz o valor do m, que vale 10, e o valor do x ao quadrado menos y ao quadrado vale 16. Então é só substituir, ó, 2m, então 2 vezes 10, x ao quadrado menos y ao quadrado é 16. 2 vezes 10 fica 20. 20 vezes 16, 320. Tá bom? Então a quarta questão era somente você trabalhar a forma fatorada, utilizando o fator comum em evidência, e após nós fazermos aqui a substituição de uma expressão algébrica. Tá bom? Na quinta questão, ele diz que a área de uma figura é 32 e o perímetro é 24. E ele quer que eu fatore essa expressão aqui, ó, 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado. Aí observa, você tem fator comum em evidência. Quem é que está se repetindo? É o 3xy. Ó, o 3, por ele ser o mesmo coeficiente, e o xy, que são os dois valores de menor grau. Então, ó, 3x ao quadrado y dividido por 3xy, fica só o x. Que você cancela o 3 com 3, o y com y e subtrai, ó, 2 menos 1, fica só o x. O mesmo caso vai acontecer com 3xy ao quadrado. Então, ó, 3 cancela com 3, x cancela com x, y ao quadrado dividido para y, fica somente o y. Agora observa, eu estou te dando o perímetro, que é 24. O perímetro, a fórmula dele é 2p. Agora, se eu só tenho x mais y, o x mais y é o semiperímetro, ou seja, é a metade. É a metade do perímetro. Se eu estou dizendo que o perímetro aqui vale 24, o semiperímetro é a metade. Então, a metade de 24 é o 12. Como ele quer o valor dessa expressão, eu vou fazer, ó, 3xy. Se eu estou te dizendo que é um quadrilátero, o produto deles é a área. Então, xy é 32. E aqui o x mais y, que é o semiperímetro, é a metade do 24, que vale 12. Então, 3 vezes 32 dá 96. Vezes 12, 1152. É a resposta da quinta questão de vocês. Tá bom? Vamos lá para a sexta. Na sexta questão, ele quer que você fatore essas expressões aí tudinho, simplifique elas. Então vamos lá. No item A nós temos x ao quadrado, x menos 5 ao quadrado. Então, o que é o x menos 5 ao quadrado? É x menos 5 vezes x menos 5. Você fazendo a fatoração, fica x ao quadrado, fazendo a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Aí, menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 com menos 5, mais 25. E repetiu 16, ó. Vou reduzir os termos semelhantes. Então, x ao quadrado, que só tem ele, menos 5x com menos 5x, menos 10x, 25 mais o 25 menos 16, fica 9. E aí? Aí você ficou com x ao quadrado, menos 10x, mais 9. Vamos fatorar essa expressão. Lá como é que fatora? Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Se por acaso o produto deles for o termo central multiplicado por 2, ele é um trinômio quadrado perfeito.
Se não for, aí eu vou explicar para vocês agora o próximo processo. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Você vai tirar a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de 9 é o 3. Só quando você multiplicar 2 vezes 3 vezes x, não dá 10x. Então, não é um trinômio quadrado perfeito. E aí? Você vai tirar a raiz quadrada somente do primeiro elemento. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. O 9, o último termo, ele se repete, que é o 9, certo? E aí eu vou pensar quem é o número que eu vou ter que somar com menos 9 para me dar uma resposta do menos 10, que é quem? É o menos 1. Então o produto fica x menos 1 vezes x mais 9. O mesmo você vai fazer lá no item B, ó. Y mais 1 ao quadrado é y mais 1 vezes y mais 1. Aplicando a distributiva, nós temos ó, y ao quadrado mais y mais 1 menos 9. Reduzindo, y ao quadrado mais 2y menos 8. Então, ó, você vai pensar no número, você vai tirar a raiz quadrada do y ao quadrado, fica y. O 8, como ele não tem uma raiz quadrada, então você vai me dizer dois números onde o produto deles seja 8 e a soma seja 2. Então é quem? Ó, 4 vezes o 4 e o 2. Ó. 4 vezes 2 é 8, mais com menos fica menos, e 4 menos 2 fica 2. Tá bom? Então a forma fatorada é y mais 4 vezes y menos 2. O mesmo você vai fazer no item C, ó. A mais b ao quadrado menos c. É a mais b vezes a mais b menos c ao quadrado. Fazendo a distributiva fica, ó, a ao quadrado mais 2 mais ab mais b ao quadrado menos c ao quadrado. Simplificando, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado menos c ao quadrado. Toda vida, pessoal, que você tiver uma expressão igualzinha a essa, onde eu tenho 3 letras ao quadrado, certo? E você tem o produto de duas delas por 2, o que nós vamos fazer? A forma fatorada é a soma das 3 letras multiplicadas pela diferença delas. Então, ó, é a mais b mais c vezes a menos b menos c, tá bom? Então, essa aqui é a forma fatorada de a mais b ao quadrado menos c ao quadrado. Vamos lá. Na sétima e na oitava questão, ele quer que você verifique aí qual, na sétima questão, qual é a forma fatorada destes trinômios. Aqui sim você vai encontrar trinômios, ó. Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Então, raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x, de 9y ao quadrado é 3y. Se você multiplicar 2 vezes 3, dá 6. E quando multiplicar por 2, fica 12. Então, isso aqui é um trinômio, forma fatorada, 2x menos 3y ao quadrado. Tá bom? Olha a outra. Raiz quadrada de 81n ao quadrado é 9n. Raiz quadrada de 1 é 1. Quando multiplicar 2 vezes 9 vezes 1, dá 18. Então, minha forma fatorada, 9n menos 1 ao quadrado. Só isso. No item C, y ao quadrado mais 14y mais 49. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. E a de 49 é 7. Se multiplicar 2 vezes 7 vezes y, dá 14y. Então, a forma fatorada é y mais 7 ao quadrado. Tá bom? E na oitava questão, ele quer que você me identifique aí qual é o valor que eu tenho que acrescentar para o item A, B, C e D, para que essa minha expressão ela seja um trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos, ó, x mais 2x. E aí, o que nós vamos fazer? O meu próximo elemento aqui tem que ser um termo que eu vou multiplicar ele por 2, tá bom? Ela vai dar ao quadrado, mas que também quando eu multiplicar por 2, me dê 2x, ou seja, é só dividir, ó, 2x por 2x, fica 1. Então, para mim ter um trinômio com essas duas expressões, basta me acrescentar mais 1.
A outra, ó, 4a ao quadrado mais 2a, mais 1. Então, raiz quadrada de 4a ao quadrado é 2a, raiz quadrada de 1 é 1. Como você multiplicar 2 vezes 2a vezes 1 dá 4a. Aqui eu só tenho 2a. Então, 4a menos 2a, faltam 2a. E na última, a ao quadrado, x ao quadrado e b ao quadrado. Tirando a raiz quadrada disto, eu tenho ax e o b. Aqui ficou menos 3, menos abx. Então, lembra, no termo central tem que ter 2. Se está faltando, se eu estou tirando 1, né? Então, para mim encontrar o 2 ali, basta acrescentar 3 abx. Tá certo? Então, concluí com vocês a atividade de casa, certo? Façam a atividade de vocês lá no portal SAI e lembre-se de fazer o relatório para entregar quando a gente retornar para o colégio, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!